Amém. Paz, igreja. Minha família fala pouco, né? Tava até orando ali, Senhor, quando eu fico nervosa eu quero ir no banheiro fazer xixi. Deixa o pessoal falar muito não, senão eu fico nervosa, vou ter que ir no banheiro na hora que o pessoal tá falando e vou atrapalhar a ministração. Porque eu fico nervosa. Vontade de ir no banheiro fazer xixi. Não sei se vocês são assim. Hoje nós vamos dar continuidade à campanha. Vamos estar lendo o texto que está em Levítico, capítulo 10. Levítico 10. Fazer uma outra oração, não invalidando a que foi falada, né? Mas só em concordância. Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante da Tua presença, Pai. Eu sei que eu não sou digna de estar levando a Tua palavra, Senhor. Mas que hoje as pessoas não olhem para mim, mas vejam o sangue de Cristo sobre a minha vida. E que a Tua palavra seja real no coração de todos, Pai. Nós sabemos que nós não somos merecedores de levar, Jesus, a semente, Jesus, que é incorruptível. Mas o Senhor é o Deus e dono da semente, Pai. Por isso, Senhor, alcance os corações, Pai. Não deixa que haja espinhos. Não deixa, Jesus, que seja um terreno árido, difícil, pedregoso. Mas que hoje, Jesus, o terreno esteja disposto a receber, Jesus, a palavra da verdade. Para multiplicar, Jesus, 30, 60 e a 100 por 1. É isso que eu peço ao Senhor, Deus. Que se de alguma maneira eu falar algo que não vem do Senhor, Senhor, que o Senhor feche os meus lábios, Pai. Mas que toda palavra que sai da minha boca seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começar o texto, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Muitos aqui são pais, muitos aqui têm sua família, né? E muitos aqui se tornaram pessoas que guiam famílias, né? Você, quando entra na sua casa, você tem suas regras, né? Você diz assim, olha, aqui na minha casa tem que entrar sem sapato, na minha casa você não pode usar esse pano no banheiro, tem que ser pano de banheiro no banheiro, pano de cozinha na cozinha, não é assim? Seus filhos estão na sua casa e você dá as suas regras, certo? Todo mundo é assim, né? E quando seus filhos descumprem o que você fala, você fica feliz? Fica? Fica não? Pois é. Então, nós vamos entrar agora numa história muito interessante que aconteceu há muito tempo atrás sobre 2 filhos de um sacerdote que é Nadab e Abiú. Eles eram filhos de Arão. E o que acontece? O Senhor tinha falado com Moisés que ele queria que ele fizesse a construção de um tabernáculo. O tabernáculo ele tinha 2 ambientes, o santo lugar e o santo dos santos. Eles eram divididos por um véu. Então, todos os dias se fazia sacrifícios no santo lugar, ok? De manhã e à noite. Mas havia um sacrifício apenas que acontecia no ano, que era o sacrifício de Yom Kippur, da expiação, que o sumo sacerdote entrava, atravessava o véu e fazia um sacrifício por todos os pecados das tribos. Esse tabernáculo representava a comunhão que Deus queria ter com o povo. Também era uma revelação do que Cristo ia fazer para ter acesso ao povo. Então, na verdade, esse tabernáculo estava falando de um lugar separado, um lugar santo, onde tudo que era ordenado deveria ser feito, porque não representava o homem, representava o próprio Cristo, o sacrifício perfeito que ele ia fazer. E aí a gente entra no contexto que o próprio Deus chama Arão, Moisés, Nadab e Abiú, chama também os filhos de Eleazar e Itamar, que eram filhos de Arão, para serem esses sacerdotes e oferecerem esses sacrifícios no templo. E nós vamos entrar agora no texto explicando algo muito interessante. No capítulo 8, o Senhor consagra Arão e seus filhos. Então eu vou ler no capítulo 8, versículo 30 de Levítico, que diz: Tomou Moisés também o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou Arão as suas vestes e a seus filhos e as suas vestes e as vestes de seus filhos. Então, todos esses filhos de Arão, juntamente com Moisés, eram consagrados ao Senhor.
No capítulo 9, você vai ver o Senhor agora efetivando o verdadeiro sacrifício para expiação de pecados, que acontecia uma vez por ano. Então, ele vem no 8º dia, chama Moisés e Arão, os seus filhos, que está aí no início do capítulo 9, e vai trazer a oferta de sacrifício. Arão devia pegar uma oferta de sacrifício, pedir perdão pelos seus pecados, matar o cordeiro, pegar o cordeiro, comer algumas partes, levar o sangue para aquele local, aspergir o sangue, colocar com as pontas dos dedos nos chifres da arca, levar o incenso para a tampa do propiciatário e colocar o incenso lá para que o cheiro fosse suave, a presença de Deus. Só que você vai observar no capítulo 9 que quando Moisés dá orientação, Arão segue tudo certinho, juntamente com os filhos dele. A Bíblia diz no capítulo 9, versículo 22 o seguinte: depois Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou. Ele já tinha feito todos os sacrifícios. E desceu havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés, Arão, na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu ao povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e se prostrou com o rosto no chão e adorou. Então agora nós vamos entrar no que acontece depois que os sacrifícios tinham sido feitos de acordo com a orientação do Senhor, por Moisés, no tabernáculo. Versículo 1 do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que o Senhor não tinha lhe ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafá, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai os vossos irmãos diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgreguei os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais. Nem veio a grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. A primeira coisa que a gente observa aqui é que tinha acabado de acontecer o sacrifício de Yom Kippur, da expiação, que acontecia uma vez no ano. E era direcionado pelo Senhor. Lendo o texto, a gente percebe que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, que era o sumo sacerdote, que atravessava o véu uma vez por ano para fazer esse sacrifício direcionado pelo Senhor, ele diz que eles tomam o seu incenso e põem neles fogo. A pergunta que não quer calar é: por que eles tomaram essa decisão? Porque quando você vai ver o capítulo 9 e os outros capítulos, tudo você vê. No 9, por exemplo, o versículo 1 diz: e no 8º dia chamou Moisés Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traz-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel, ele orienta e diz no 4, e um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor. E a oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Você entende que o tempo todo Moisés está orientando o povo sobre uma direção que o próprio Deus havia dado? E aí vem Nadab e Abiú, porque foram consagrados pelo Senhor, porque são classificados como ungidos do Senhor, porque talvez ele tivesse um chamado que Deus o deu, e acha que pode chegar no tabernáculo do Senhor, que representa a perfeição de Cristo Jesus, e levar o incenso no momento que ele acha que ele deve levar. Eu vou inovar aqui o sacrifício do Senhor. Eu vou inovar aqui a forma de como a glória do Senhor pode ser manifesta. Então a Bíblia diz que eles tomam o seu incensário. Só que quando você vai percorrer Levítico, você vai perceber que
todos os utensílios da casa de Deus, do tabernáculo, eram consagrados ao Senhor. Poderia eu pegar algo que é consagrado ao Senhor e no lugar dele colocar algo que eu acho que tem que ser? Mas foi exatamente isso que eles fizeram. Eles pegaram o seu próprio incenso e colocaram fogo. Mas a palavra de Deus também vai dizer, lá em Levítico 16, e no Levítico capítulo 16, ele fala exatamente o que aconteceu pós-morte dos filhos de Arão. E ele diz o seguinte, no versículo 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta. Preste atenção que isso daqui era como o incenso deveria ser colocado dentro do tabernáculo. Pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Depois que ele sacrificou, tomará também sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo. Preste atenção, quando ele diz tomará de sobre o altar, é porque naquele dia que Moisés e Arão estavam ali clamando ao Senhor, depois que Moisés orientou, e Arão e os filhos deles fizeram sacrifícios conforme Deus havia falado, o fogo consumiu a oferta. E aquele fogo, ele não poderia se apagar. E todas as vezes que você pegasse o incenso, você tinha que pegar a brasa daquele fogo para colocar no incensário, para que o aroma subisse. Não poderia ser qualquer brasa. Não poderia ser qualquer brasa. Eu não poderia pegar uma brasa qualquer e colocar no incensário e queimar. Tinha que ser a brasa sobre o altar. E aí ele diz, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará dentro sobre o véu. Voltando. Então o texto diz que cada um levou o seu incensário. Olha que interessante. Você pegar e modificar a forma como o Senhor deve ser adorado. A santidade do Senhor tentando ser modificada a um padrão que você acha que tem que ser do seu jeito. E ele põe ali um fogo. Só que ele coloca um fogo, e a Bíblia diz aí, e sobre este incenso trouxeram fogo, diga, estranho. Repita comigo, estranho. Todas as vezes que o Senhor nos dá uma orientação na palavra de Deus, de como a casa dele deve funcionar, de como o altar dele deve funcionar, e eu modifico do jeito que eu acho que tem que ser, diga, é fogo estranho. Então ele traz esse fogo estranho perante a face do Senhor. Mas leia a frase que se segue no versículo seguinte. No mesmo versículo. No versículo 1. O que não lhe havia ordenado. O que a gente não entende desse texto é que a Bíblia diz assim, que somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Quando Jesus morreu numa cruz, o tabernáculo hoje do Senhor mora dentro de você. Só que a gente lê essa passagem à luz de um tabernáculo somente como a igreja. Mas o Senhor não está falando desse tabernáculo somente como a igreja em si, mas Ele está falando também do tabernáculo que hoje, a partir do dia que você aceitou a Jesus, habita dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Qual é o tipo de fogo estranho que você está permitindo que entre no tabernáculo do Senhor, que é o seu corpo? Qual é? Porque o problema aqui, você vai entender que não era Nadab e Abiú entrar no tabernáculo e oferecer aquele sacrifício. O problema é que eles não tinham nenhum tipo de conexão com Deus para entender que o que o Senhor falava tinha que ser cumprido. Porque era algo perfeito. Porque se falava de Jesus Cristo. Tinha que ter intimidade para entender o porquê eu obedeço. Então o texto consegue dizer, continua dizendo, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Quando você vai para o versículo 24, olha o que ele diz, do capítulo 9. E eis que saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vem do povo jubilou e prostrou sobre o rosto, com a sua face no rosto do chão.
O mesmo fogo que sai de Deus para consumir o holocausto e trazer a presença, é o mesmo fogo que Deus traz para trazer juízo. É o mesmo fogo. Mas a pergunta que às vezes a gente não quer entender sobre o que Cristo fez, é: será que nós estamos entendendo como Nadab e Abiú está entendendo o Evangelho? Ou será que nós estamos entendendo como Moisés estava entendendo o Evangelho? Se você for para Hebreus, você vai ver a questão do sumo sacerdote, que é Jesus. Ele diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Porque, santos irmãos, que participeis da vocação celestial, considerem, prestem atenção atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Quem confessou Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão. Então, se você confessou, o sumo sacerdote que pagou um preço por mim e por você, é Jesus. E ele diz, o qual é fiel àquele que o constituiu. Jesus era fiel a Deus, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Entenda? Quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. E ele diz assim, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Essa parte é a mais bonita. Cristo, porém, como filho em sua casa, diga, a qual casa somos nós. Oh, aleluia. Se guardares firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a voz, não endureçam seu coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso fiquei indignado contra a geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então Nadab e Abiú, eles chegam aqui no tabernáculo, oferecendo um sacrifício, um incenso deles, porque eles eram chamados, né? Eu tenho um chamado, eu fui ungido, missionário, eu fui ungido, né? O Senhor me ungiu, então eu posso entrar no santo lugar do jeito que eu quero. Mas é fogo estranho. E o texto continua dizendo, e falou Moisés a Arão, isso é o que o Senhor... E saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Porque o que o Senhor não estava incomodado não era o incenso que eles levaram do jeito deles. Era com o coração. Era com o coração. Então ele começa a dizer, e falou Moisés a Arão, é isso que o Senhor disse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Irmão, você seria capaz de estar na casa de Deus servindo ao Senhor como um líder e ver o seu filho fazendo algo que para o Senhor é profano. E você nem sabe, porque Arão não sabia o coração do filho. E aí quando você chega lá, você vê o Senhor corrigindo o seu filho e você se calar esperando Deus corrigir? A obediência ao Senhor não tem partido. A obediência ao Senhor não tem partido. Não é porque é o seu filho que errou que você tem que chegar lá e botar a mão aonde o Senhor está corrigindo. Então o Senhor diz para ele, mostrarei a minha santidade para quem se chega a mim. Muitos são consagrados,
Muitos têm o chamado, mas muitas vezes a gente chega no altar porque somos chamados pelo Senhor, fomos ungidos. E a gente considera que nós estamos realmente oferecendo uma adoração verdadeira ao Senhor. Ninguém está vendo, mas Ele está. E o Senhor corrige. Só que o Senhor não deu o direito para Arão de nem chorar pelo filho. Porque qualquer lágrima liberada por Arão seria conveniência. Seria dizer, o Senhor foi injusto na sua correção. E quando você tem temor do Senhor, você vê o Senhor corrigindo o seu filho, você se cala porque você sabe que ele precisa passar. Mas a pergunta é, e quando o filho corrigido somos nós? E aí eu fico procurando alguém para aliviar a correção do Senhor na minha vida. Então o texto ele está dizendo, Arão se calou. Você sabe por que Arão calou? Porque ele tinha medo de morrer? Porque ele entendeu que os filhos deles se levantaram contra Deus e ele não poderia fazer nada. Não era só o medo de ser fulminado, mas para frente nós vamos entender. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Mas disse Arão, preste atenção, olha isso. Mas disse Arão e a seus filhos Eleazar e Tamar, não desgrenhei os cabelos, nem rasguei as vossas vestes para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morram, porque está sobre vós a unção do óleo do Senhor. E fizeram conforme a palavra do Senhor. Meu irmão, quantas vezes a gente está na igreja? E muitos aqui no altar, ou até muitos aqui na igreja, caem em pecado e a gente sai da igreja por causa do pecado dele? Você não é ungido do Senhor? Permaneça onde Deus te colocou. Jesus não se torna impuro com sacrifícios de cordeiros manchados. Jesus não se torna impuro com sacrifícios de cordeiros manchados. Porque Jesus, através de Deus, se reconciliou com a humanidade, não teve sacrifício impuro. Mas nós deixamos a casa de Deus quando vemos pecado no altar, quando vemos pecado na igreja. E Deus diz para a congregação, não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais. Não saireis, porque sobre vós está a unção do Senhor. Quem corrige os filhos de Deus é o próprio Deus. Mas as pessoas estão saindo das igrejas, porque eu e você, sacrifícios sujos, estamos julgando os sacrifícios sujos dos outros e estamos manchando a casa de Deus. Quem é fiel ao Senhor, irmão, diante de muitos julgamentos, permanece fiel. Você sabe que o maior desafio do cristão não é lavar o pé de quem é convertido, é lavar o pé de Judas. É beijar, é sentir o beijo de Judas na face e não odiá-lo. O maior sacrifício de Jesus é esse. Quantos de nós recebemos o beijo de Judas e saímos da casa de Deus? Mas Jesus, Ele lavou o pé de Judas. Ele lavou o pé de Judas, irmãos. Ele não só lavou o pé de Judas, mas ele chegou lá e falou assim que alguém ia trair, não denunciou Judas. E fala, aquele que eu der o pão molhado. Só que o texto diz que ninguém descobriu que era Judas. Aí eles pensaram que Judas ia pegar as ofertas e comprar alguma coisa que Jesus tinha falado.
Mas nós vemos muitas vezes o joio e o trigo dentro da igreja e queremos tirar. E a gente mata a obra de Deus. Não desgrenhei os cabelos. Não tira a tua estola sacerdotal. Permaneça fiel e obediente. A justiça é do Senhor. Então ele diz, preste atenção, por que Nadab e Abiú morreram? Porque eles sabiam que aquilo era a presença de Deus, mas eles profanaram intencionalmente. Em Êxodo capítulo 24, eu gosto de ler porque eu sou velha. Êxodo capítulo 24, olha o que aconteceu. Disse também Deus a Moisés, sobe o Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, olha eles aqui, e os 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegar ao Senhor, os outros não chegaram, nem o povo subirá com ele. Todo mundo estava lá embaixo, Arão, Nadab e Abiú, só Moisés subiu. Isso é a representação, Jesus subindo ao Pai. E todos nós lá embaixo, ninguém aqui é digno, entendeu? E aí ele fala assim, veio pois Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, e todo o povo respondeu em uma só voz, tudo que o Senhor falou, faremos. Quem estava lá embaixo? Nadab e Abiú. Quem estava lá embaixo? Eu. Quem estava lá embaixo? Você. Quem estava lá em cima? Jesus. Jesus falando com Deus, Pai, meu povo não sabe o que faz. Perdoa o pecado deles e aceita. Perdoa o pecado deles e aceita, Pai. E eles responderam 2 vezes. No versículo 7 ele diz, e tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram, tudo que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Só que aí, no texto de Levítico, a gente vê que isso não aconteceu. Não acontece. Eles falaram que iam obedecer, mas na prova da obediência, desobedece. Então o Senhor continua falando com Arão, versículo 8. Falou também o Senhor, uma coisa importante. Por que Arão não podia tocar nos corpos dos filhos? Por que ele não podia lamentar a morte dos filhos? A igreja podia. E é o que acontece. As pessoas lamentam os pecados na igreja, mas os líderes permanecem fiéis na casa de Deus. Por que ele não podia? Naquela época, o sacerdote ele não podia tocar em nada morto e nada impuro. Porque ele passava um tempo se santificando. Ele passava um tempo se abstendo de pecado. Ele passava um tempo se consagrando. Se ele tocasse, toda a consagração dele ia por água abaixo. É como se eu ficasse jejuando todo dia para não pecar. De repente, sei lá, eu me encontro aqui com o Bruno, meu irmão, brigo com ele. Aquele processo de santificação. Como se eu passasse o tempo todo me consagrando. Mas eu entrei dentro da minha casa, eu falei grosso com o meu marido. O que é hoje um animal morto, né? O que é o impuro? Então, por isso que ele não podia tocar. Porque quando ele toca, ele está dizendo, de alguma maneira eu tenho participação com esse pecado. É por isso que às vezes, irmãos, quando alguém está sendo corrigido pelo Senhor, eu não posso botar a mão. Eu não posso ir lá e falar, deixa eu ajudar Deus. Você vai ser culpado pelo pecado. Você já viu isso? Você tem um fofoqueiro, ele fica falando mal dos outros. Se você vai lá para tentar ouvir a fofoca, só o fato de você estar perto, todo mundo acha que você é fofoqueiro. Você é o fofoqueiro? Não, mas você vai ser culpado pelo pecado do... Então ele não poderia. No versículo 8 ele segue dizendo assim, falou também o Senhor Arão dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo, o profano, o imundo e o limpo. Irmãos, preste atenção numa coisa.
Hoje, você é um sacerdote que apresenta ao Senhor o seu sacrifício vivo a Ele. Só que a gente entra na igreja hoje, olhando para a igreja e julgando o sacrifício do povo no altar. Só que esse altar tá aí. Aqui, ó. A gente não deveria entrar na igreja julgando o altar daqui. Porque quem está com o altar daqui pronto, preparado, esse altar daqui, ele ora. Ele pede ao Senhor sabedoria para que ele tenha o comportamento de Jesus. Para ensinar aqueles que não estão no altar a se colocar no altar. Só que sabe o que acontece? Eu quero que o Senhor tenha muita paciência para curar o meu altar. Mas quando eu vejo o altar do outro deficiente, eu não tenho paciência nenhuma. Eu não tenho paciência nenhuma. E nós precisamos entender a essência desse texto. Vocês vão entender o que Arão fez, que é fantástico. Vocês, servos do Senhor, tanto nós quanto os líderes da igreja, temos a função de mostrar o que é santo e profano, o que é imundo e limpo. Como é que eu mostro o que é santo e profano? Meu irmão, se tem um comportamento que o Senhor está falando no seu ouvido que não deve ser feito e você faz, ninguém está falando com você, mas é o Espírito Santo de Deus que está falando. Arruma aquele problema ali, meu filho. Eu acho muito lindo a cura que a igreja traz sobre nós. Eu mesma, muitas vezes, já levei a palavra aqui no altar sem maturidade, uma jovem. Não fui ensinada, não estou dizendo pelos meus pais, mas pela igreja na época, como eu devia levar a palavra. E às vezes eu soltava uns gírias, de vez em quando ainda estou sendo curado, não é intencional. E um dia eu estava levando uma palavra que o Senhor deu. E foi uma palavra que o Senhor me arrebentou assim por dentro. Eu nem queria levar. Eu falei, Deus, eu nem sou digna de levar essa palavra. E quando eu levei essa palavra, eu usei a palavra. Foi quando Paulo estava no Sinédrio e Ananias estava julgando ele no Sinédrio. E ele usa um dos seus serviçais. E ele dá um soco na face de Paulo. E eu usei a palavra porrada. E quando eu desci do altar, uma pessoa chegou para mim, não quando eu desci, tempo depois, o Senhor já estava falando comigo, muda o seu linguajar, muda o seu linguajar. E eu falando, Senhor, vou mudar. Mas tem hora que sai sem querer, aí eu vou para a presença e falo, então por que você está me chamando para pregar, Senhor? Porque eu tenho dificuldade. E aí um dia um irmão veio conversar comigo, estava falando, ele falou assim, olha, o irmão não citou nome, mas falou assim, uma pessoa tinha falado que quando você falou porrada, ela perdeu a presença de Deus, ela não deixou de sentir a glória de Deus. E eu sabia que era verdade, porque Deus já havia falado comigo. E naquele dia, eu fui aos pés do Senhor e falei, obrigada, agradeça a ela. Na verdade, diga aquilo que eu estou fazendo que está envergonhando o Senhor, que eu não estou dando conta. Porque se a nossa função é tornar o que é santo, santo e tirar o impuro, por que quando alguém aponta o meu impuro, eu quero dizer que é santo? Você entendeu? Nosso sacrifício realmente nunca vai ser bom para Deus, gente. Mas Cristo em nós mostra o que não está bom. Só que aí quando vem um irmão de fé que me ama e diz isso aqui não está legal, eu repudio ele. Eu digo, não, você está com raiva de mim, está me ignorando. Mas o Senhor estava dizendo, a função de vocês é obedecer e fazer o certo para que o puro seja diferente do profano. Para que o limpo seja diferente do impuro. E aí ele continua dizendo, e para ensinardes os filhos de Israel todos os estatutos, versículo 11, que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Era necessário seguir a risca, mas hoje a gente é cristão e a gente não quer seguir a risca. E o pior, a gente quer fazer igual o pastor falou aqui, tudo sozinho. Irmãos, como é difícil fazer as coisas junto na casa de Deus, não é? Porque eu sou uma pessoa difícil. Andar com gente difícil igual eu. Aí, né? Aí dá uns trem, aí você fala, nossa, mas eu não quero, porque a gente quer do nosso jeito. Aí o Senhor fala, não, mas o fulano está trabalhando no serviço dele. Você vai ajudar ele lá. Mas você quer do seu jeito também. Mas o Senhor quer que a gente faça igual Jesus fez. Jesus, ele veio como sacrifício vivo. Mesmo sendo Deus, não tomou o lugar de Deus. Tomou a posição de servo. E ele sabia que era difícil. E ele se uniu com Deus para trazer o Espírito. Os três são um. A unidade deles é perfeita. Deus quer essa unidade na igreja. Mas eu tenho que assumir a posição de servo.
É fácil? Então o texto segue, 12. Disse Moisés a Arão, agora, Moisés, no versículo 8 em diante, ele vai começar a dizer para Arão as correções do que Deus queria fazer, e ele vai orientar que o sacrifício fosse feito de novo, porque tinha que fazer um sacrifício para pagar o que aconteceu. Então ele começa a dizer, disse Moisés no 12, a Arão e aos filhos desse, Eleazar e Tamar, que lhes ficaram, tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Olha o que ele está dizendo, que essas ofertas eram santas. Aí ele diz, comei-as em lugar santo, porque é isso a tua porção e a porção dos teus filhos, das ofertas queimadas no lugar, porque assim me foi ordenado. Então ele está falando assim, olha, faça isso aqui, ó. Você tem que comer essas ofertas no lugar santo. Eu não posso pegar o que é de Deus e comer no lugar profano. Eu não posso pegar o que é do Senhor e estar no lugar profano. Mas às vezes dentro de nós, no templo do Senhor, nós estamos nos alimentando do Espírito em oração no joelho, e de tarde eu estou profanando o altar ouvindo música do mundo e achando que não tem nada a ver. Ou muitas vezes eu estou indo lá fora, conversando besteira com meus amigos, e estou indo lá ajoelhar e falar com Deus, e estou achando que não tem nada a ver. Irmãos, eu não estou dizendo para vocês que às vezes eu não faço isso não. Às vezes eu sento na roda do escarnecedor, porque eu também sou, e fico querendo voltar lá para o meu túmulo. Aí uma vozinha vem no meu coração falando, ei, você já saiu desse lugar, dona Camila. Está querendo voltar para ele? Aí eu volto, peço perdão a Deus, vou lá as pessoas, gente, desculpa. Porque nós somos pecadores. Então ele diz no 14, também o peito da oferta moverá, e a coxa da oferta comereis no lugar limpo. Tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados a tua porção, e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Olha só, quando você é um sacerdote dentro de você, para seguir o sumo sacerdote que é Jesus, você está se santificando para que quem está em volta de você veja Cristo em você, não você mesmo. Essa santificação vem através de Cristo. Era necessário ele se santificar para que as pessoas vissem Jesus. Só que hoje a gente está preocupado com a santificação do outro. Quem santifica o outro é Jesus. Você precisa buscar em Cristo Jesus como sacerdote desse templo que o Senhor te deu a santificação através dele. Então ele vai dizer, olha a responsabilidade. Quando eu e você que dizemos que somos servos de Cristo, temos a Cristo Jesus, e a nossa vida não está no altar, ou não está melhorando, a gente acaba fazendo com que outras pessoas profanem o altar. Está entendendo? Então ele continua dizendo, versículo 16. Moisés diligentemente, o que é diligentemente? Da forma correta, sem ter errado em nada. Buscou o bode de oferta pelo pecado. E eis que era queimado. Espera aí. A oferta não tinha que ser comida? Por que a oferta está queimada, gente? Vamos continuar. Porquanto indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de que Arão que ficaram. E disse, preste atenção agora em mim. A oferta era para ter acontecido da maneira que o Senhor falou, não era? Não era para comer? Não era para depois imolar e trazer o cordeiro? Por que a oferta estava queimada? Moisés, que era homem e não era Jesus, fica indignado. Indignado. Por que você não obedeceu a ordem de que comer a oferta primeiro? E olha a resposta, 17. Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo, Arão? Itamar, de novo os filhos de Arão. Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Para aí. É como se ele estivesse dizendo, vocês não entenderam que o irmão de vocês morreu queimado, vocês querem morrer queimado também? Como eu acabei de explicar, faça assim e vocês fazem diferente. Olha a resposta, versículo 18. Eis que dessa oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Preste atenção que o sangue representa Cristo, olha isso. Certamente deveis tê-la comido no santuário como eu tinha ordenado.
era para ter comido no santuário e trazido sangue. Olha a resposta de Arão a Moisés. Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? Ouvindo Moisés, deu-lhe por satisfeito. Quando você sabe a responsabilidade que é, no santuário do Senhor, oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável, tem coisas que você não oferece porque você sabe que você não é digno. Há uma grande diferença de você mudar o que Deus manda você oferecer e de você não se sentir digno para oferecer algo. Arão sabia que o sangue representava algo santo. Ele não poderia pegar o sangue e aspergir lá na falsidade e dizer, tá tudo bem. Então ele chega para Moisés e fala, vou queimar a oferta, porque esse sangue eu não posso ser responsável. Alguém se responsabiliza pelo sangue de Cristo? Alguém aqui levanta a mão para se oferecer pela nação? Então vamos queimar a nossa oferta. Porque o nosso sangue não é capaz de pagar o preço. Nem julgar a intenção do coração de ninguém. Então a oferta precisava ser queimada e aquele sangue era puro. Mas preste atenção, nenhuma oferta de animal é pura perante o Senhor. Nem a minha oferta, nem se eu me rasgasse, nem se eu me cortasse, pegasse e pagasse por vocês numa cruz do pecado, não teria como acessar Deus. Porque tem que ter a permissão e o direito. Quem tinha esse direito e essa permissão era Jesus. Então ele pagou um preço que ele nem deveria. Ele falou, peraí, já que o primeiro Adão pecou e não conseguia fazer isso, porque muitos falam, nossa, Adão errou. Adão somos nós, gente. Essa árvore somos nós. É a gente. E aí o Senhor vendo que não tinha essa capacidade, o que Ele faz? Peraí, eu quero que vocês entendam que eu quero me achegar a vocês. Mas eu não quero só me achegar a vocês, eu vou resolver o problema que ninguém consegue resolver, a nossa comunhão. O que faz você acessar o trono de Deus? O que faz a presença de Deus se achegar na terra? Eu vou resolver esse problema, meu filho, porque você não dá conta. Mas eu, dentro de você, faço você dar conta. Eu não vou só pagar esse preço. Eu vou colocar um tesouro dentro de você que te capacita, que te educa, que te ensina e que te fala o que está certo e o que está errado para você me agradar. Porque você não sabe como orar? Porque você não sabe como buscar? Porque você não tem força? Sou eu que te dou a força, sou eu que te capacito. Mas o que nós fazemos? A gente faz exatamente o que Paulo falou. Não peguem a graça de Deus e usem ela de forma vã. Irmãos, tem dia que eu vou na presença de Deus e eu oro e eu falo, Deus, eu nem quero orar. Me perdoa por isso. Porque eu não quero. Eu deveria saber o valor da oração. O sacrifício hoje é orar e ler a palavra. É ridículo como isso é simples. Mas o profano e o imundo e o limpo está do lado. Quando eu decido ler um livro que não é de Deus e a Bíblia está do lado e eu nem li, eu estou dizendo que aquele sacrifício que Jesus fez não significa nada. Não representa nada. Quando a gente vai em Gálatas capítulo 5. Vocês estão entendendo, gente? Eu não acho que... Quando eu estava estudando a palavra, eu falei, Senhor, ninguém é digno de levar a tua palavra. Só que o problema, sabe o que é? É que a gente fica o tempo todo tentando invalidar todo mundo. Mas o Senhor continua falando. Deus fala através de uma jumenta, gente. Olha aqui, você acha que Ele não vai falar?
O Senhor está falando através de todo mundo, mas a gente está nas igrejas invalidando todo mundo o tempo todo. Mas você não tem que olhar para aquele que leva a semente como uma pessoa, mas pelo sangue. É o sangue que traz validade. Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, servos em amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais muitamente destruídos. Mas isso está acontecendo no mundo, nas igrejas. Os cristãos se destroem. A gente está se matando. E Deus está dizendo, não é isso, filho, não é isso, você não me escuta. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, ele vai falar tudo. No versículo 22, mas o fruto do Espírito não é o fruto do que a Camila quer, não é fruto do que você quer, é o fruto daquele que está sedento, que ele ajoelha mesmo sem querer, que ele busca mesmo sem querer, ele fala, Senhor, gera em mim desejo, eu não estou querendo, gera em mim vontade. E ele diz, mansidão, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, amor próprio. Contra isso não há lei. Por que não há lei? Porque é o sangue que te dá esse direito. É o sangue de Cristo que te dá esse direito. Santidade, gente, é um dom de Deus. A gente recebe pela graça, a gente aceita pela fé. E o fruto da fé é a obediência. Vou repetir. Santidade é um dom de Deus. Nós recebemos pela graça, nós aceitamos pela fé, mas o fruto da fé é a obediência. Sabe que nós não estamos sendo ensinados a permanecer no Senhor, nas adversidades, para simplesmente mostrar o quanto a gente é santo, porque a santidade é totalmente do Senhor. Mas é porque é como Paulo, quando ele estava na prisão, depois que o centurião puxa ele do sinédrio e coloca ele na prisão. Lendo aquele capítulo de Atos, eu imagino ele paradinho, preso, tinha sido machucado, sozinho na prisão, esperando o Senhor falar com ele. Sofreu calado, não botou a culpa em ninguém. Pediu desculpa para o homem que tinha batido na face dele. Esperando. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, irmão. Sabe o que é isso? Às vezes a gente pensa, eu sou justo. Não. Ser justo é você entender o que Cristo fez por você. Então, embora você não concorde com a obediência, você fala, Senhor, o Senhor está me mandando aqui, ó, continuar cavando um poço no lugar onde eu estou sendo humilhado, onde eu estou passando adversidade. Ele, meu filho. Vai, Isaac, cava os poços. Mas você viu que o povo está tentando contra mim. Continue cavando. Não fale mal dos amalequitas. E continuou cavando. Depois de várias frustrações, de vários momentos, alguém fazendo algo contra ele. Em um determinado momento, ele acha um poço em que não há conflitos. E de repente, vem aqueles que tiveram conflito com ele. E diz, reconheço que o Senhor está contigo. Vamos fazer uma amizade. O Senhor não tem prazer que o ímpio vá para o inferno. Quanto mais nós cristãos que ainda nos comportamos como joio, porque não sabemos a diferença. Deus quer que todos nós nos encontremos com Ele. Mas quando fala de Jesus pagando preço para me salvar, eu tenho amor e piedade. Mas quando fala de alguém que eu não estou afim que seja salvo, eu quero justiça e condenação. Irmãos, precisamos esperar. Precisamos esperar o Senhor agir. Há coisas, eu estava falando com o Léo, eu falei, irmão, tem coisa que eu queria correr.
que eu queria fugir. Mas eu preciso ver, porque o Senhor me diz que é lá onde eu estou que eu vou ver a glória dele. Porque eu sei o que ele fez comigo. Eu sei que houveram remanescentes do Senhor nessa igreja, que me corrigiram durante anos, e eu fui resistente. Mas quando eu vi eles permanecendo e o Senhor me revelou que eu estava fazendo errado, eu só queria abraçar eles e falar: glória a Deus pela vida de vocês, por me mostrar que o Senhor é Deus. Mas nós somos covardes para salvar as pessoas, porque nós temos um julgamento muito certo de nós mesmos. Não é verdade? Hoje nessa manhã, eu não queria que você saísse daqui sentindo mal. Não queria que você pensasse: olha, o Senhor vai me fulminar. Não, porque graças à misericórdia do Senhor, até Nadab e Abiú estão tendo uma oportunidade de se arrepender. Eu sei que muitas vezes que eu já estive nesse altar era para eu ter sido fulminada, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo errado. O Senhor está pedindo apenas que nós venhamos a obedecê-lo. Só que eu vou lhe perguntar: será que você está obedecendo ao Senhor? Porque aqui Nadab e Abiú, eles não quiseram aceitar que Moisés e Arão eram autoridades sobre a vida deles. Mas o Senhor não está nos dizendo para nos comportarmos contra a autoridade. Porque quando você se levanta contra Deus, você se levanta contra qualquer autoridade. O Senhor está pedindo para a gente ser como Daniel. O Senhor havia profetizado o cativeiro. Daniel estava no cativeiro. Quando Nabucodonosor chama Daniel, o que ele faz? Pois não, Senhor. Um líder tirano, doido da cabeça. Não tinha noção de nada. Era poderoso, extremamente inteligente para a guerra. Mas em relação ao Senhor, nada. E ele fica lá, conta o sonho falando que vai matar ele. Daniel fica lá. E aí ele vai para o joelho e fala: pai. Ele não fala assim para Deus no joelho: Deus, tira o cativeiro do povo. Deus, muda aquele líder. Ele diz assim: o que eu posso fazer para que a glória do Senhor se manifeste? O que eu posso fazer para cumprir o que ele está falando, para que ele veja Deus em mim? E aí ele se prostra e Deus revela o sonho. E todo mundo vai embora. Ele promete para Daniel: Daniel, toma aqui, ó, a corte da Babilônia é toda sua, a província. Daniel diz: não, eu vou ficar onde Deus mandou. No final, a gente vê Nabucodonosor, Deus dando uma última ordem, dizendo que ele ia comer de animais silvestres, que ele ia ficar todo mendigo, todo largado. Daniel ainda estava lá, esperando. Nabucodonosor deixa de ser rei, mas ele está lá comendo animal silvestre, mendigo, passando dificuldade, reconhecendo que o Senhor é Deus. Isso é chamado, gente. Mas que tipo de evangelho a gente está vivendo dentro das igrejas? Eu não estou falando isso como se eu fosse uma pessoa santa, eu estou sendo trabalhada nisso, entendeu? Porque eu também quero correr. Mas o Senhor quer que a gente tenha misericórdia, longanimidade. Pare de olhar seus irmãos como se fossem devoradores de ossos. Guerreiros implacáveis tentando se matar. Deixa eu ir lá fazer uma justiça para mostrar que eu não concordo. Irmão, o fato de você nem chegar perto já diz que você não concorda. O fato de você não estar envolvido já diz que você não concorda. A justiça de Deus abre a sua boca e a terra estremece. Mas a gente não confia na justiça de Deus e a gente quer pisar em lugar profano. Porque a gente quer fazer nossa justiça. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Muitos querem estar em lugares onde a obra está borbulhando de glória, mas ninguém quer ficar num lugar que a glória ainda está em processo, porque é difícil, porque é preço e porque dói. Dói ser caluniado, dói falarem mal de você, dói apontarem o dedo, dói dizer que você não presta. Fique lá. Jesus também não prestou para os outros, mas ele prestava em essência. Mas nós realmente não prestamos.
Mas a essência dele em nós nos torna útil. Não tem nada a ver com alguém que sobe no altar, gente. Tem a ver com todos nós nos submetendo às autoridades de Deus e vivendo o evangelho em essência e em verdade. A gente devia se olhar como amigo de fé, não como irmãos pirraçando um ao outro. Eu não vou fazer isso porque... eu não vou fazer aquilo porque... Gente, para com isso. Que tipo de sacrifício a gente está oferecendo ao Senhor? Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sedes imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Eu não estou falando, ele não merece ir para o céu com ódio, não. Eu estou dizendo, meu Deus, ele não está sabendo o que ele está fazendo. Tenha misericórdia dessa vida, Senhor. Que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. O Deus é o ventre. Aí ele diz, olha o que ele diz. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até o dia, tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, a gente tinha que estar na igreja, sendo amigo de Deus. Quando você olhar para mim e ver que eu estou guiada pelo ventre, você pega e fala, olha, isso aqui foi soberbo, hein? Aí você vai pegar e falar, você é joio. O joio, ele está assim, ó, curvado. Aí quando um joio encontra outro joio, o trigo. O trigo, ele anda curvado. Quando um trigo encontra outro trigo, ele fala assim, rapaz, você está com soberba no seu coração. Aí ele, é verdade, é verdade. Agora, quando o trigo encontra o joio já chega. Olha, deixa eu te falar um negócio. Aquilo ali que aconteceu, aquela pessoa ali não é de Deus, não. Você tem que fazer sua justiça. Você tem que fazer isso. Aí você que está abaixado, olha o joio em pé. Aí você fala, é verdade, eu acho que eu tenho que me levantar. Olha a sutileza de Satanás. Não, é verdade, eu tenho que fazer minha justiça. Mas o trigo está debaixo dos pés do Senhor. Ele não presta atenção nos interesses dele mesmo. Ele presta atenção nos interesses do Senhor. Então, quando o Senhor fala, como ele já está abaixado, ele reconhece e se abaixa. Então, irmãos, o Senhor não tem para nós andarmos com joio para ser modificados por ele. Mas o joio, ele vai ser constrangido com você. Quando você chegar perto de um joio, ele vai falar assim, deixa eu te contar, aconteceu isso. E você fala, irmão, o problema foi comigo. O Senhor está tratando a minha vida. Sou eu que preciso mudar. E o joio vai ficar em pé falando, ele é doido. Porque a sabedoria de Cristo é loucura para quem não tem comunhão. Vocês estão entendendo? Esses dias, eu orando ao Senhor, eu falando, Senhor, transforma minha vida, Senhor. Eu falei, meu Deus, é muita coisa difícil dentro de mim, Espírito Santo. E uma profeta que é muito amiga, tem se tornado uma amiga minha. Ela fala coisas muito difíceis. E ela chegou um tempo atrás e tinha falado, olha, você vai passar por um grande deserto. Eu falei, minha irmã, mas... Eu olhei para ela e eu disse, amém, se Deus disse que eu vou passar por um deserto, eu vou orar. Porque o que faz você passar pelo deserto é comunhão com Deus. E fui orar. Aí, quando foi um tempo atrás, eu falei, vou falar com ela de novo. Eu falei, irmã, obrigada, porque eu passei por um deserto que eu achei que eu não ia dar conta. Deus te usou. Aí ela falou assim, amém. Mas o Senhor fala que você tem um coração muito duro. Que você é muito mundana, você quer o mundo. Eu falei, é verdade, quero mesmo. Eu desejo mais ganhar dinheiro do que vir para a igreja. Eu desejo mais ficar lá na clínica trabalhando, que é mais confortável, do que ficar na minha casa, ensinando os meus filhos do caminho do Senhor e me dando com as dificuldades deles. Eu amo mais o mundo de tal maneira que às vezes quando meu marido me corrige dizendo que eu sou impetuosa, que eu sou soberba em alguns aspectos, eu não aceito. Por quê? Porque eu não quero dar o braço a torcer.
Eu sou terrena mesmo, irmã. Eu falei, mas eu sei que existe dentro de mim um espírito que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. E ele sabe que, embora eu seja essa pessoa podre, ele me resgatou e ele disse que vai dar certo com ele. Então, ainda que a gente seja podre, miserável por dentro, existe um espírito que, se a gente ficar do lado dele todo dia lendo a palavra, ele nos santifica. Ele nos santifica, irmão. Ele nos torna puro. Ele vai fazer a gente reconhecer a falha pro irmão. Às vezes vai chegar pro irmão, quando o Senhor estiver trabalhando na santidade, que nós estamos sendo trabalhados na santidade com o Senhor. E aí você falou de um jeito com o irmão, você fala besteira. Aí o Espírito Santo de Deus só passa e fala, você falou grosso. Aí você, não, Senhor, falou. Aí você vai lá, cabeça baixa, irmão, perdão. Não devia ter te ofendido. A intenção do meu coração era essa. Isso é ser santificado. Jesus, quando ele se reconciliou, ele reconciliou, Deus, quando ele reconciliou ele mesmo, através de Jesus Cristo, conosco, a Bíblia diz que ele não imputava pecado. Nós estamos representando o embaixador que é Jesus Cristo. Não estamos nos representando. Então, se você olha para mim aqui em cima e vê todas as minhas falhas, nunca eu vou para o céu. Que realmente eu não vou, gente, não mereço. Igual todo mundo que veio aqui sentiu esse peso, né? A gente conversando com a galera que ministrou, todo mundo se sentindo pesado. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Eu queria que todos nós hoje, eu não, né? Eu sinto que isso é do Senhor. Talvez você está aqui hoje e você estava falando assim, eu estava tentando lutar contra essa falha. Às vezes a gente pensa que é falha grande, prostituição, essas coisas. Isso existe dentro da igreja. Mas a prostituição, ela é uma pessoa que não entende o que Deus fez. E pecados mais, vamos dizer assim, corriqueiros, que seria mentira, forma de agir, forma de falar, orgulho, soberba, são pecados que o cristão que está muito tempo na fé, ele é mais tentado porque ele acha que ele é mais santo. Então, eu queria que nós, como servos de Deus, conhecedores da verdade, que a gente se ajoelhasse. Porque assim, gente, sinceramente, não estou afim que ninguém aqui não tenha azeite. Imagina, a gente está correndo. Paulo diz que a gente está correndo uma corrida que Cristo alcançou para nós. E ele diz, não que eu já esteja totalmente perfeito, mas eu continuo correndo porque quem conquistou foi Jesus. Então, embora às vezes eu dou uma tropeçada, eu continuo correndo. Só que eu estou correndo, eu vejo o irmão caído, eu falo, vai ficar aí mesmo. Não, você volta, pega o irmão, bota ele na corrida e bora. Pega outro e vamos. Aí um tá lá atrás, você bora. Todo mundo, vamos. Fulano tá, eu não estou conseguindo orar. Não interessa se é líder ou não, todo mundo vai passar por isso. Você fala, você vai aprender, vamos de volta, vai dar certo. Chegou lá, não dá mais para dar a mão. É cada um por si. Mas nós nos ajudamos a chegar lá, em Cristo Jesus. Então eu queria que você se ajoelhasse hoje, assim comigo. Se você quiser vir aqui à frente, eu vou dar esse direito de oração aos pastores. Mas vem aqui à frente, irmão, se você... Na verdade, para mim, eu acho que a gente nunca deveria chamar ninguém na frente. Porque se você tem o mínimo de respeito à glória de Deus, você deveria saber que todos nós não somos nem dignos de estar falando desse livro. Não temos dignidade no nosso coração e queremos às vezes corrigir as pessoas como se elas tivessem que seguir tudo que a gente fala, mas nem a gente segue o que isso aqui fala. A gente olha para a casa de Deus e fala assim, nossa Senhor, eu estou sendo tão justo, mas o Senhor está dizendo, existem coisas que vocês não estão me seguindo e estão cobrando dos outros para seguirem coisas que vocês dizem que seguem, mas não seguem. Não é uma coisa que você tem que falar comigo. Você tem que falar com Jesus. Quem quer ser trabalhado por Jesus, deixa ele lavar seu pé, igreja. Jesus, quando lavou o pé de Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Mesmo tendo a certeza
que não negaria? O que você está tendo certeza da sua fé? Que você está negando Jesus. Mas quando Pedro negou Jesus, antes dele negar Jesus 3 vezes, ele questionou o Senhor assim: Senhor, para onde o Senhor vai? A resposta de Jesus foi: Pedro, para onde eu vou agora tu não vai, mas você irá. Você vai, mas não é agora. Eu preciso lavar seu pé. Eu preciso mostrar a sujeira que tem no seu pé antes de você querer lavar o pé do seu irmão. Vou dar a palavra para o pastor fazer essa oração por nós. Você que pode ajoelhar, em nome de Jesus. Essa palavra foi uma palavra